Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esta edição. Você acompanha agora os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 7 de maio. Mais uma vez, a gente abre esta edição trazendo atualizações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Subiu para 90 o número de mortos e 131 pessoas estão desaparecidas. Mais de 200 mil tiveram que deixar as suas casas. O governo federal anunciou novas emendas e o repasse deve passar de R$ 1 bilhão. Com a emenda sugerida pelo Planalto, o repasse de recursos deve ficar concentrado nos deputados e senadores do estado. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou R$ 1 bilhão em emendas parlamentares para socorrer o Rio Grande do Sul dos prejuízos com as fortes chuvas. O Palácio do Planalto já havia identificado na última semana que seria possível realizar o repasse de R$ 580 milhões às prefeituras gaúchas. Segundo Padilha, além desse valor, o Executivo enviou uma proposta de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai permitir a antecipação de R$ 480 milhões em emendas individuais. Esse valor ainda depende da alteração na LDO, que deve ser votada pelo Congresso. Somados, os repasses serão imediatos e vão direto ao município. A Câmara dos Deputados já aprovou o projeto de decreto legislativo enviado pelo governo federal, que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. A medida ainda deve ser aprovada pelo Senado. Com isso, pode ser acelerado o repasse de recursos federais para o estado afetado por enchentes. O dinheiro usado nessa finalidade também não estará sujeito à limitação de empenho. A medida também permite ao Rio Grande do Sul e a seus municípios ampliar operações de crédito e o recebimento de transferências voluntárias. A Confederação Nacional de Municípios informou que somente na agricultura, os temporais do Rio Grande do Sul causaram mais de R$ 420 milhões em prejuízos. O valor ainda é parcial, já que apenas 25 municípios dos 336 listados registraram os prejuízos sofridos até o momento. Levando em conta o total da economia afetada no estado, os valores já somam mais de R$ 960 milhões. O valor total dos danos e prejuízos vai aumentar à medida que as águas forem baixando e os gestores locais conseguirem contabilizar esses dados. E olha, infelizmente as notícias sobre a previsão do tempo nessa região não são boas. O Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta para a possibilidade de mais temporais. A instabilidade climática se movimenta em direção ao sul do estado e pessoas são retiradas de suas casas. A previsão de alerta vale para as cidades de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço. Há perigo extremos de tempestades nesses municípios e região a qualquer momento. O alerta motivou parte da população de algumas cidades a sair de casa. As prefeituras a adotarem medidas de segurança, como bloquear ruas, estradas e cancelar aulas. Há risco de alagamentos generalizados. As chuvas podem chegar a 100 milímetros, granizo e ventos até 100 quilômetros por hora. Na campanha e oeste, o alerta é para que a chuva aconteça a qualquer hora, podendo ser de forte intensidade. A meteorologia explicou que a frente fria responsável pelos temporais da semana passada já se afastou para o oceano. Mas tempestades devem se formar por conta de uma área de umidade que vem da Amazônia e de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai. Uma segunda frente fria se forma na Argentina e deve se deslocar para o alto mar, causando chuva em todo o território do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Na quinta e sexta-feira estão previstas aberturas de sol em algumas regiões, mas ainda deve ter alguma ocorrência de chuva e frio. E agora, destaque internacional. Israel anunciou nesta terça-feira que assumiu o controle do lado palestino da travessia de Rafah, região situada na fronteira com o Egito, no sul de Gaza. Tanques israelenses efetivamente estão bloqueando a passagem. Esta ação segue um apelo feito na segunda-feira pelas forças de defesa de Israel para que os moradores da região leste do município evacuassem suas casas.
O porta-voz do Exército, Daniel Hagari, afirmou que a evacuação dos refugiados faz parte dos preparativos para uma operação terrestre na área. Além disso, o exército israelense também fechou a travessia de Kerem Shalom, no sul de Gaza, interrompendo a passagem de ajuda humanitária. Rafah tornou-se um refúgio crucial para mais de 1 milhão de palestinos de todas as regiões da faixa de Gaza, forçados a abandonar suas casas e migrar para o sul devido ao conflito em curso. Israel afirma que Rafah faz fronteira com o Egito, representa o último bastião do Hamas e, portanto, o último campo de batalha em sua campanha contra o grupo terrorista. Desde o início das hostilidades entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro de 2023, Rafah tem servido como uma porta de entrada para ajuda humanitária em Gaza e um ponto de saída para estrangeiros e reféns libertados pelo Hamas durante um cessar-fogo em novembro de 2023. Nesta segunda-feira, o grupo radical Hamas chegou a anunciar que havia aceitado uma proposta de cessar-fogo intermediada pelo Egito e pelo Catar. Anúncio esse que causou comemoração de palestinos em Rafah. Mas, de acordo com a agência Reuters, uma autoridade de Israel afirmou que os termos do acordo foram suavizados pelo Egito e que não pode aceitá-lo. Ele disse que, aparentemente, o Hamas teria aceitado o cessar-fogo para que os israelenses sejam vistos como a parte que se recusa a chegar a um compromisso. O porta-voz das forças de Israel afirmou que o país ainda está estudando como vai responder, mas que, por hora, eles vão seguir operando na faixa de Gaza. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tomou posse nesta terça-feira para o 5º mandato no cargo. Ele governa quase sem interrupções desde o começo do século. A posse ocorreu em uma luxuosa cerimônia no Kremlin, na qual ele prometeu à população que o país vai vencer unido e vai sair fortalecido do difícil período que atravessa. Nós olhamos para frente com confiança. Estamos planejando nosso futuro, estamos planejando e aplicando novos projetos e programas para que nosso desenvolvimento seja ainda mais dinâmico e poderoso. Somos uma nação unida e grande. Juntos superaremos todos os obstáculos, conseguiremos tudo o que planejamos, juntos venceremos. O presidente de 71 anos, que governa a Rússia quase sem interrupções desde o começo do século, obteve um novo mandato de 6 anos em março, depois de vencer eleições sem oposição. Putin inicia o novo mandato encorajado pelos avanços no campo de batalha contra a Ucrânia e com um crescimento econômico sustentado, apesar das sanções ocidentais. O atual mandato vai durar até 2030 e, graças a uma revisão constitucional aprovada em 2020, ele vai poder se candidatar a mais um período na presidência que pode durar até 2036. E esta edição fica por aqui. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.